Se você está orando, jejuando, tentando manter a aparência de que está tudo sob controle, porém por dentro sente um aperto cada vez que o celular toca, cada vez que chega uma cobrança, cada vez que você lembra do cartão, do empréstimo, da parcela, então preste atenção até o fim, porque o que está te prendendo talvez não seja só a dívida no banco, mas a confusão na mente, o medo no coração e a falta de direção na sua vida financeira. E aqui está o ponto que muita gente não quer ouvir. Não basta pedir para Deus tirar você do buraco, se foi o seu impulso que cavou parte dele e se o seu orgulho continua impedindo você de fechar a pá. Há cristãos sinceros que oram muito e planejam pouco. Há pessoas de fé que choram diante de Deus, mas não sentam diante dos números. Há gente que conhece versículos sobre provisão, porém evita olhar a fatura, o extrato, os juros, os boletos vencidos e o padrão de consumo que a levou até esse lugar. Só que a Bíblia não trata dinheiro como um detalhe periférico da vida espiritual. Ela trata esse assunto como parte da mordomia, da prudência e do testemunho. Quando Romanos 13:8 diz para não ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor, o texto não está fazendo poesia. Ele está dando direção. Ele está mostrando o alvo. Ele está dizendo que viver preso a dívidas não deve ser tratado como estilo de vida normal. E talvez você diga assim: mas eu não quis chegar até aqui. Eu só tentei aliviar uma fase difícil. Eu só parcelei porque achei que daria conta. Eu só aceitei aquele financiamento porque parecia pequeno no começo. Eu só comprei porque todo mundo em volta parecia estar andando para frente e eu não queria me sentir para trás. E é aqui que o problema começa a ficar mais profundo, porque a dívida muitas vezes não nasce no boleto. Ela nasce no coração inquieto. Ela nasce quando você troca direção por pressa, quando você troca prudência por comparação, quando você troca paz por aparência. Provérbios fala repetidas vezes sobre diligência, prudência e entendimento, porque o dinheiro revela muito mais do que saldo. Ele revela governo interior. O que fazer, então, segundo a Bíblia, se você é um cristão endividado? Primeiro, pare de romantizar o problema. Dívida não é enfeite de quem sonha grande. Dívida desordenada é peso, é perda de margem, é redução de liberdade, é desgaste na mente, no casamento, na rotina, no sono e até na vida devocional. Tem gente que já não ora com paz porque senta para falar com Deus, mas a cabeça continua girando em torno daquilo que deve. Tem gente que abre a Bíblia, porém o coração está tomado pela ansiedade. Tem gente que vai ao culto, canta, levanta a mão, mas por dentro sente vergonha, porque sabe que algo está fora do lugar. E o primeiro movimento de restauração começa quando você para de chamar de fase aquilo que já virou prisão. Segundo, aceite que fé não cancela a responsabilidade. Esse ponto precisa entrar fundo em você. Deus não chamou Pedro para ignorar o imposto. Deus não disse para Jesus fingir que a cobrança não existia. Ao contrário, o ensino bíblico aponta para honra, responsabilidade e quitação. Em Lucas 14:28, Jesus pergunta: quem é que vai construir sem antes sentar e calcular? Isso vale para casa, carro, cartão, reforma, compra parcelada, promessa de padrão que a renda não sustenta. O problema de muita gente não foi desejar algo. Foi desejar sem cálculo. Foi começar sem estrutura. Foi assumir compromisso sem considerar o custo total. E depois, quando a conta chega, a pessoa quer que o milagre anule a imprudência, sem antes corrigir a postura que a levou até ali. Terceiro, você precisa trazer luz ao que está nebuloso. Pegue papel, pegue planilha, pegue caneta, sente e liste tudo. Quanto entra? Quanto sai? O que venceu? O que vai vencer? O que tem juros mais altos? O que é despesa fixa? O que é gasto por impulso? O que é assinatura inútil? O que é compra emocional? O que é tentativa de parecer mais próspero do que se é? Não existe saída sem diagnóstico. Enquanto a dívida fica no campo do medo, ela parece um monstro sem forma. Quando recebe nome, valor, ordem e prazo, ela deixa de ser névoa e vira problema concreto. E problema concreto pode ser enfrentado. Quarto, corte sem pena aquilo que sustenta a desordem. É aqui que muita gente trava, porque quer sair da dívida sem mexer no padrão de vida. Quer paz, mas não quer renúncia. Quer alívio, mas não quer interrupção do hábito.
quer provisão, mas não quer disciplina. Só que Provérbios 22:7 mostra que quem toma emprestado se torna servo do credor. Se a dívida escraviza, o corte é parte da libertação. Então talvez você precise suspender compras, congelar cartão, reduzir padrão, cancelar serviços, parar de frequentar ambientes que alimentam gasto por comparação, vender o que hoje pesa mais do que ajuda. Isso dói no ego, porém protege a vida. Quinto, pare de chamar generosidade aquilo que na verdade é irresponsabilidade. Há pessoas que se enrolaram porque emprestaram nome, cartão, limite, cheque, confiança financeira a quem já estava desorganizado. A Bíblia adverte contra isso. Ajudar não é se colocar no lugar do prejuízo do outro quando você não tem base para isso. Ajudar não é afundar junto. Ajudar de forma sem entendimento pode destruir duas casas em vez de sustentar uma. Se você já fez isso, reconheça. Se está prestes a fazer, recue. Há uma diferença entre misericórdia e imprudência. Há uma diferença entre amor e falta de governo. Sexto, aprenda a distinguir milagre de fantasia. Deus pode prover, abrir portas, trazer estratégias, surpreender, criar caminhos que você não enxergava. As referências que você enviou repetem isso de formas diferentes. A provisão pode vir por um caminho simples, por uma porta improvável, por um recurso que parecia pequeno, por uma oportunidade que não tinha aparência de resposta. Mas note bem, o sobrenatural, nessas falas, não aparece como licença para a passividade. Ele aparece depois do reconhecimento, da responsabilidade e da disposição para fazer a parte humana. Você ora, mas também organiza. Você crê, mas também corta. Você espera em Deus, mas também age com lucidez. E aqui está um ponto que talvez mude o rumo da sua vida. O desespero não acelera Deus. Ele só desgasta você. A gente que se ajoelha, ora com intensidade, sai do quarto e poucas horas depois, volta a alimentar pânico, comparação e incredulidade. Só que descanso não é omissão. Descanso é confiar enquanto obedece. É saber que nem toda resposta vem com aparência de grandeza. Às vezes, Deus responde com estratégia. Às vezes, responde com trabalho extra. Às vezes, responde com porta pequena. Às vezes, responde mandando você rever o padrão que mantinha por vaidade. E para muita gente, essa última resposta é a mais difícil de aceitar, porque ela mexe não no bolso, mas na identidade que a pessoa montou para ser vista pelos outros. Talvez a sua dívida tenha começado quando você tentou sustentar uma versão de si mesmo que sua renda ainda não suportava. Talvez você tenha comprado para compensar cansaço. Talvez tenha parcelado para não sentir a frustração de esperar. Talvez tenha entrado em financiamento antes de sentar para calcular. Talvez tenha confundido bênção com acesso imediato. E eu preciso falar isso com clareza. Nem tudo que você consegue comprar significa que você pode manter em paz. Às vezes você pode adquirir, mas não pode sustentar sem perder o sono. Às vezes você pode levar para casa, mas não pode preservar sem sacrificar a tranquilidade da família. Então, o caminho bíblico não é mágico. Ele é limpo. Ele chama você à verdade, à prudência, ao cálculo e à constância. Você honra compromissos. Você renegocia o que for possível. Você dá satisfação a quem precisa receber satisfação. Você não foge da responsabilidade. Você reduz a pressão do supérfluo. Você organiza prioridades. Você entende que água, luz, moradia, alimentação e compromissos assumidos vêm antes da compra movida por emoção. Você para de viver na borda. Você cria margem. Você aprende que quem ganha pouco precisa planejar ainda mais, não menos. Porque erro pequeno, em renda apertada, vira bola de neve mais rápido. E aqui chegamos ao ponto mais alto desta mensagem. A dívida não define sua identidade. Ela pode envergonhar, apertar e cansar, porém não tem autoridade para dar a última palavra sobre a sua vida. O que define sua identidade não é o valor que você deve, mas a direção que você decide tomar a partir de hoje. Se até aqui você fugiu, hoje é dia de encarar. Se até aqui você gastou sem cálculo, hoje é dia de sentar e calcular. Se até aqui você pediu milagre sem correção, hoje é dia de alinhar fé e responsabilidade. Se até aqui você foi guiado por aparência, hoje é dia de escolher sobriedade. E quando essa virada acontece por dentro,
a restauração por fora começa a ganhar forma. Então, se você ouviu esta mensagem até aqui, escreva nos comentários uma frase simples: hoje eu vou pôr minha vida financeira em ordem diante de Deus. Faça isso como decisão pública diante desta palavra. E se este conteúdo falou com você, deixe seu like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar a outras pessoas que estão vivendo em silêncio o peso das dívidas. Inscreva-se no canal, porque daqui para frente você vai receber mensagens que unem Bíblia, vida prática, disciplina e direção para quem quer sair da confusão e voltar a andar com paz. E guarde esta última frase: Deus pode trazer provisão, mas você precisa trazer verdade. Quando a verdade entra, o peso começa a perder força, a mente volta a respirar e o caminho da reconstrução finalmente começa.